Jander, vamos te ter aqui, Jander. Muito obrigado pela companhia. Preste atenção, meu povo. Porque uma característica do Espírito Santo do Senhor, Manuel, é o caráter reto. Quando temos o Espírito Santo na nossa vida, temos caráter, irmão. E o Espírito Santo, ele forma caráter. Porque muitos de nós, assim como o bispo, nós viemos de um mundo onde fomos moldados a ser como o mundo é. Fomos moldados muitas vezes a mentir, a enganar, a se prostituir. Muitos são moldados a roubar, são moldados a pecar, muitos são moldados ao vício. Mas quando passamos a buscar Deus, o Espírito Santo, ele muda o nosso caráter. E a prova disso é que hoje você é aquilo que você nunca foi. E aquilo que você era antes, hoje você não é mais. Sabe por quê? Porque o teu caráter foi moldado pelo Espírito Santo. Todo aquele que busca o Espírito Santo do Senhor, ele tem o caráter transformado. Então, não é apenas transformar a tua vida ou ao teu redor. Não é apenas transformar o teu marido, a tua casa, a tua vida financeira, a tua vida amorosa, a tua vida sentimental. Não! É principalmente a transformação de caráter. Todo milagre, ele surge de dentro para fora. O Espírito Santo, ele traz transformação não apenas ao teu redor, mas ele transforma você aqui dentro. Principalmente, a maior transformação que o Espírito Santo faz é aqui dentro, irmão. Ele muda o caráter. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja, mas continuam sendo como eram no mundo lá fora. Porque estar dentro de uma igreja não significa nada. O que significa, irmão, é você cheio de Deus. Estar dentro da igreja não significa que você esteja cheio da presença do Senhor. Não, irmão. O que vai mudar a tua vida de verdade não é você frequentar uma igreja, não é você estar dentro de uma igreja, mas é aí você estar cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o teu caráter. Não é a placa da igreja, não é a religião, não é o bispo, não é o pastor, mas é o Espírito Santo. Ele é quem transforma o teu caráter. E eu vou te falar uma verdade. Se o teu caráter não for transformado, você sempre vai viver as mesmas coisas. Porque o teu caráter vai te levar a tomar as mesmas decisões erradas que você tomava lá no mundo. Se o teu caráter não for transformado e você mudar por dentro, você sempre vai viver o mesmo problema, a mesma circunstância, porque as tuas atitudes, elas vão te levar a viver a mesma vida que você vivia lá atrás. Então, quando o Espírito Santo vem sobre você, ele transforma não apenas o teu redor, ele não transforma apenas a tua vida exterior, mas principalmente ele transforma o teu caráter. E é necessário que o caráter seja reto para com Deus, para que você possa viver as bênçãos do Senhor. Só quando o teu caráter é transformado e você deixa de ser e fazer o que você fazia lá atrás, é que você sabe que a tua vida é cheia do Espírito Santo. Entenda uma coisa, você não vai saber que é cheia do Espírito Santo porque você fala em línguas. Não, irmão, o diabo também fala. Você sabe que você é cheio do Espírito Santo quando o teu caráter não bate mais com o caráter do mundo. Você não é cheio do Espírito Santo quando você roda, quando você pula, quando você bate palma e fala línguas estranhas. Não! Você é cheio do Espírito Santo quando o teu caráter já não é mais o mesmo que era antes. E isso é cheio do Espírito Santo. Às vezes você acha que a pessoa que tem o Espírito Santo é a pessoa que revela, é a pessoa que roda, é a pessoa que fala em língua, é a pessoa que prega. Não! Não, irmão. Cheio do Espírito Santo é aquele que tem um caráter transformado. Você pode não saber pregar, você pode não saber falar em línguas, mas você tem caráter. Sabe por quê? Porque você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. Só quem carrega o Espírito Santo do Senhor tem caráter de um homem, de uma mulher de Deus. Às vezes você está aí, será que eu tenho o Espírito Santo? Porque até agora, bispo, eu não falei em línguas. Até agora, bispo, eu não senti nada.
você é cheio de Espírito Santo porque você tem caráter. O caráter leva você a reconhecer teus erros. O caráter leva você a sempre estar perto de Deus. O caráter leva você a ter compromisso com o Senhor. Isso é ter caráter. Estão entendendo, sim ou não? Então, aqui, Paulo vai falar um pouco sobre isso. E diz assim, ó. O verso diz assim, ó. 15, versículo 7. Judeus e gentios devem se aceitar mutuamente. Então, Paulo está falando que o caráter de um homem de Deus não é desfazer de quem está no mundo lá fora. Não, irmão. Mas é trazer para perto do Senhor. Quando você traz quem precisa para perto de Deus, isso transforma isso mostra que o teu caráter foi transformado. Que o teu caráter é de um homem ou de uma mulher de Deus. O nosso papel não é pregar para quem está salvo. O nosso papel é pregar para quem está perdido. Isso é ter caráter. Porque hoje é muito fácil pregar dentro de uma igreja, aonde tem um povo de terno, de gravata, com Bíblia embaixo do braço. Hoje é muito fácil pregar em cima do altar. Eu quero ver pregar no mundo. Eu quero ver pregar para quem não conhece. Eu quero ver pregar para o perdido, para o viciado, para a prostituta, para o bandido, para o drogado. Porque isso demonstra que o teu caráter não está apenas naquilo que os teus olhos veem, mas naquilo que Deus mandou você fazer. Entenda uma coisa, irmão. O nosso maior papel não é pregar para quem está dentro de uma igreja. O nosso maior papel é pregar para quem está lá fora. É por isso que eu prego em live, irmão. Porque aqui quase ninguém está dentro da igreja. Foi aonde Deus me chamou para pregar. É aonde eu encontro aqui pessoas que precisam, pessoas que estão abandonadas, pessoas que estão necessitadas, pessoas que precisam de um socorro, de uma ajuda. Eu não prego porque eu não quero pregar dentro de uma igreja, mas eu prego aqui porque foi aonde Deus me chamou. E quando temos caráter, obedecemos o chamado de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Então ele falou assim, ó, que vocês passem a aceitar mutuamente, um aceitar o outro. Existem muitas divisões hoje, principalmente dentro da igreja. E quando a igreja é dividida, é porque está faltando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem une. E diz assim, versículo 7, presta atenção, ó. Portanto, recebei-vos um aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Olha que forte. A igreja, ela fechava a porta para muitas pessoas que não tinham características de homens e mulheres de Deus, que ainda tinham características do mundo, irmão. Mas Paulo falou assim, é esses que vocês têm que aceitar, porque é esses que precisam ter a vida transformada. Eu vou te falar uma coisa, para todos nós isso serve. Quantas vezes fechamos a porta na cara de pessoas que não são igual a nós? Enquanto Deus manda trazer, enquanto Deus manda fazer permanecer, muitas vezes afastamos. Entenda uma coisa que eu vou te falar. A igreja do Senhor, ela é acolhedora. Para mim não importa de onde você vem. Se você vem da macumba, da boacumba, da católica, da assembleia, você pode ter certeza de uma coisa. Aqui você sempre será bem-vinda. Porque aqui a gente faz aquilo que Cristo fez. E isso é ter caráter. Quando você passa a praticar o que Cristo praticou, você demonstra que o teu caráter não vem do homem, ou que o teu caráter não vem do mundo, mas que o teu caráter vem de Deus. Quando você passa a fazer o que Cristo fez, ele falou assim, ó, porque Cristo nos recebeu. Cristo recebeu. Cristo recebeu quem falava mal dele. Cristo recebeu quem cuspia. Cristo recebeu o bandido, a prostituta, o viciado, o perdido, o drogado. Naquela época não tinha droga. O lunático. Ele recebeu sem acepção de pessoa. Todo aquele que precisava, ele estava lá. Todo aquele que necessitava, ele estava lá. Então nós, como igreja, temos que fazer o que ele fez. Porque igreja não é onde você congrega. Igreja é aquilo que você faz. É o que você faz que se torna uma igreja. Não é as quatro paredes aonde você vai, aonde tem o altar, um homem lá bonitão, igual o bispo tá bonitinho hoje, né? Não, irmão.
Igreja é aquilo que você faz. Então ele falou assim: assim como Cristo recebeu, vós também tem que receber. Você vai ter que cuidar, principalmente para quem faz a obra ou tem o desejo de fazer a obra. Entenda uma coisa, nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E temos que fazer aquilo que Cristo fez. Porque quando você passa a praticar o que Cristo fez, mesmo que isso vai contra a tua vontade. Ontem eu atendi, só na parte de manhã, eu atendi 43 pessoas. Era sábado. Sábado, vocês sabem que o bispo costuma não fazer culto, não mexer. Eu não queria atender. Mas o meu caráter como homem e mulher de Deus faz eu fazer o que Cristo faria. Faz eu fazer o que Cristo faria. E é isso que você tem que entender. Quando você tem um caráter de Deus, você não faz mais o que você quer. Você passa a fazer o que Cristo faria. Não é mais o que eu tenho desejo ou vontade de fazer. Porque tem dia que eu acordo de madrugada e eu acordo sem vontade. Eu acordo não querendo. Eu subo para o monte não querendo ir. Mas eu faço porque é a vontade de Deus. E o caráter de Deus que está sobre a minha vida faz com que eu tenha o caráter dele. Estão entendendo, sim ou não? O caráter de Deus, quando você tem o Espírito Santo, você não carrega mais o teu caráter. Você passa a carregar o caráter de Deus. E Cristo sempre vai fazer por quem precisa. Sempre vai estar à disposição em entregar a vida por quem é necessário. Estão entendendo, sim ou não? E diz mais assim, presta atenção, ó, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos teus pais. Então olha que forte. Ele falou assim, foi ministro da circuncisão, a verdade. A circuncisão hoje é no coração. O caráter te leva a viver a verdade. Ontem eu atendi uma irmã e ela veio falar sobre o marido dela, né? Que não é marido porque não estão casados, mas estava no shopping no Moia. Eu falei assim, irmã, ó, presta atenção, vou te aconselhar. Mas desde já eu tô falando, eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou falar o que é necessário. Porque você quer ouvir que eu vou orar para o teu casamento, Deus vai restaurar e vai dar certo que eu vou... Mas eu não vou te falar isso não, vou falar para você uma coisa. Tem que tomar uma decisão porque você está no erro. E enquanto estiver no erro, nada vai dar certo. Porque a verdade tem que prevalecer. Acima de tudo, irmão. Aonde existe caráter, existe verdade. A verdade não pode se deixar de lado em momento nenhum. Porque a palavra diz assim, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta eu tentar passar a mão ou enganar só para ela se sentir bem, para ela se sentir confiante que Deus vai fazer, que Deus não. Eu tenho que falar a verdade, mas que doa, porque a verdade liberta. Então Cristo falou assim, eu ministro a verdade, aonde tem caráter, existe verdade. E será que tem verdade, irmão? Será que tem verdade? Você tem vivido a verdade? Estão entendendo sim ou não? Verdade, irmão, cai sim, tá? Aqui tem dizimista, muito dizimista para a glória de Deus. Tem razão mesmo. Para a glória de Deus. E olha que é um povo abençoado, dizimista, viu? Pode ter certeza disso. Estão entendendo sim ou não? Então, aonde existe verdade, existe caráter. E aonde existe caráter de Deus, existe verdade. Sabe qual é o problema? É que às vezes você não está sendo verdadeiro com você mesmo. Você até tenta ser verdadeiro com todo mundo, mas você não tem sido verdadeiro contigo, irmão. Você tem mentido para você. Você tem mentido para você quando você diz assim, eu não posso, eu não consigo, eu não quero mais. Quando você diz assim, eu não sei mais o que fazer. Você está mentindo para você porque você sabe. Você sabe o que fazer, colocar nas mãos do Senhor, confiar, entregar para Ele o teu coração, orar, buscar. Mas é que você, irmão, tem mentido para você. Estão entendendo sim ou não? Você tem mentido.
Está na hora de você viver na verdade, porque o Espírito Santo que habita em você te leva à verdade, e a verdade é uma só: o povo de Deus foi feito para vencer. Essa é a verdade. O povo de Deus foi feito para se levantar. O cair do homem, mas o levantar é de Deus. Você quer ouvir verdade? Leia a Bíblia, irmão, porque a palavra é a verdade do Senhor. Você quer ouvir verdade? Vai na palavra e escuta o que Deus tem para dizer, porque a verdade vai te libertar. Estão entendendo, sim ou não? A verdade vai te levar a conquistar. A verdade não é o que você pensa ou o que você quer ouvir, mas a verdade vai te levar a vencer. Ele falou assim: eu sou o ministro da verdade. Vocês estão entendendo? Jesus, ele prega a verdade. Pode doer, pode machucar, mas a verdade vai ter que prevalecer na tua vida. A verdade vai te levar a viver um ano, irmão, diferente do ano passado, aonde você viveu um ano de mentira, aonde você viveu um ano de tragédia, aonde você viveu um ano que tudo deu errado, porque você preferiu escutar o que não era para escutar, ir pela voz do mundo, por aquilo que as pessoas falaram e te levaram a tirar você do caminho de Deus. Mas se nesse ano você viver pela verdade, se você tiver caráter de um homem, de uma mulher de Deus, e você viver pela verdade, você chegará no final do ano conquistando a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, Francineide? Amém, Jander? Que a verdade prevaleça no teu coração. Olha no espelho e enxerga a verdade. Você tem olhado para o espelho e enxergado uma mulher derrotada, um homem cabisbaixo? Essa não é a verdade, irmão. Olha para o espelho e olha quem você é em Deus. Olha que você é mais que vencedora. Essa é a verdade, Jéssica. Eu nasci para vencer. Até o que era para dar errado vai dar certo. Se deu errado é porque Deus tem algo muito maior para me entregar. Essa é a verdade que eu tenho que acreditar. O diabo quer que você acredite que deu errado porque você tem culpa, deu errado porque Deus não te ama, deu errado porque você nasceu para ser infeliz. Não! Você vai olhar no espelho e vai falar assim: deu errado porque o meu Deus tem algo muito melhor para entregar na minha vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que deu errado é porque Deus tem uma porta muito melhor. Tem algo muito maior para entregar. Estão entendendo, sim ou não? Então Jesus é o ministro da verdade. E diz assim, ó, vamos lá. Versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Gentio é nós, você sabe, né? Nós somos gentios. Então ele está afirmando a palavra. Ele não está falando apenas para o povo que se acha santo. Não, ele fala assim: para que os gentios, aqueles que me busquem, possam glorificar o meu nome pela misericórdia. A misericórdia faz parte do caráter de um homem, de uma mulher de Deus. Se você não tem compaixão pelo teu próximo, você não é cheio do Espírito Santo. Se você não tem compaixão por quem está necessitado, você não é cheio do Espírito Santo, irmão. Estão entendendo isso ou não? Ele falou para que os gentios... Gentio era o povo que era afastado de Deus. Os gentios não tinham vez no meio do povo. Não, irmão. Os judeus se achavam um povo santo, tão santo, que desfazia de tudo que vinha de fora. Mas ele teve que mostrar que Deus veio para todos. Enquanto o homem desfazia, Jesus ele fazia. Enquanto o homem estava desfazendo, Jesus estava fazendo a obra. Entenda uma coisa: enquanto o mundo desfaz a obra, Deus ele faz. O mundo vai tentar desfazer tudo na tua vida, mas enquanto você andar com o Senhor, o mundo desfaz e Deus faz tudo novamente. O mundo pode tentar desfazer a tua casa, a tua família, os teus sonhos, o teu projeto. O mundo pode tentar desfazer a tua paz, a tua vida, mas enquanto você andar com Deus, tudo aquilo que o mundo desfez, Ele faz novamente. Estão entendendo, sim ou não? Ele falou assim: para que os gentios glorifiquem o nome do Senhor. Você pode ter certeza, morena,
pode ter certeza que nesse ano, nesse mês de fevereiro, você vai glorificar o nome do Senhor. Eu não sei de onde você veio, eu não sei o que você faz, eu não sei de onde saiu, mas eu sei de uma coisa: o meu Jesus veio para mudar a tua vida, veio para mudar a tua história, e nesse mês haverá glorificação ao nome do nosso Deus. Como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Está escrito, e a palavra do Senhor, ela sai da Bíblia e ela se materializa em você. Esse mês você vai cantar e glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Amém, Alcenir? Amém, Francineide? Amém, Jander? Esse mês de fevereiro, está aqui, ó, a meia com o nome de vocês. Esse mês de fevereiro você vai glorificar o nome de Deus, porque a vitória vai chegar para a vida de cada um. Amém, Luana, Rosinha? E diz mais assim, vamos lá. Ó, versículo 10. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Então olha que forte esse pequeno versículo. Ele falou assim: alegrai-vos, gentios, com o teu povo. Ele está dizendo assim que a alegria, ela não vem só para você, Silânia, mas a alegria vem coletiva, ela vem para todos. A alegria do Senhor, ela é coletiva. A bênção que você vai receber para a tua vida, a porta aberta que você vai receber, o milagre, quando você recebe o Espírito Santo, ela não fica apenas em você, mas ela é coletiva, ela alcança a tua casa, ela alcança a tua família. A mudança que o Espírito Santo causa na tua vida, Jéssica, ela é causada e todos ao teu redor também sentem. Ou você não percebeu que a tua mudança tem sido sentida por quem está ao teu redor? O marido sente que você mudou, a esposa sente que você mudou, a casa sente que você mudou, porque a mudança em você, ela passa a ser coletiva. Quanto mais você busca mudar, quanto mais você busca caráter, quanto mais você busca o Espírito Santo, mais o teu lar, mais a tua casa, mais a tua vida é transformada também, porque a alegria do Senhor se torna coletiva. A tua mudança se torna coletiva. Olha que forte. Estão entendendo, sim ou não? Às vezes você fala assim: mas buscar só eu, bispo, só por mim, bispo, só a minha vida, ninguém quer, ninguém busca, ninguém faz. Entenda uma coisa: a busca pela tua vida vai trazer transformação para quem está ao redor, porque a alegria do Senhor se torna coletiva. A busca pela tua casa, pelo teu coração, pelo teu caráter, a busca para ser cheia do Espírito Santo, que nem estamos fazendo aqui hoje, buscar para que o Espírito Santo encha a tua vida, não é pelo dinheiro, não é pela casona, pelo carrão, pelo emprego, pelo maridão, não, é para se encher a tua vida do Espírito Santo, ela passa a ser coletiva, porque quando em você há o Espírito Santo, tudo ao teu redor também transporta, tudo ao teu redor também passa a ser paz. Sabe por quê? Porque aonde habita a luz, as trevas não pode permanecer, não pode permanecer. Então você tem que buscar esse Espírito. E diz mais assim, igreja, presta atenção, versículo 12. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reinar, reger os gentios esperarão. Olha que forte. Ele está falando assim que os gentios que somos nós, temos que esperar em Deus. Faz parte do Espírito Santo. Um esperar de ter confiança. Um esperar onde você não entra em desespero. Onde você não entra em preocupação. Ele falou: aquele que nos rege. Está escrito aqui, ó. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios. Olha que forte. Ele é quem rege, irmão. Quando você permite que o Senhor Jesus rege a tua vida, Ele te leva a esperar o melhor. Porque tem gente que ela já acorda esperando que o pior aconteça.
Ela já acorda preocupada, ansiosa e falando como que eu vou fazer mais um mês, como eu vou sair dessa situação, nesse mês difícil, aonde a conta veio, aonde o problema chegou. Entenda uma coisa, quando a tua vida é regida pelo Espírito Santo, ele te leva a ter confiança de que tudo, não é que vai dar, mas de que tudo já deu certo. Estão entendendo, sim ou não? Tudo vai dar certo na tua vida, você pode ter certeza. Tudo vai dar certo nesse mês de fevereiro, irmão. Até o que você achava que ia dar errado, quando a tua vida, os teus passos, o teu caminho, quando a tua mente, quando a tua casa, o teu coração é guiado pela voz de Deus, tudo dá certo. Até o que começou errado. Hoje, o primeiro dia do mês, talvez algo já deu errado na tua vida. Mas ainda existe, esse mês tem 28 dias, 27 dias, irmão, para que tudo venha a dar certo. Não é porque um dia deu tudo ruim, não é porque o primeiro dia começou ao contrário ao que você esperava, não é porque no primeiro dia não deu certo o que você queria, que o resto do mês, os outros 27 dias também vai dar errado, porque a partir de hoje, a partir desse momento, a tua vida, a tua casa, os teus passos vão ser guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo te levará a sair desse problema, te levará a conquistar, te levará à felicidade, te levará à paz, em nome de Jesus. Estão entendendo, sim ou não? Você pode ver que a gente, quando fazemos a obra, a gente causa tanta revolta que até quem não conhece se sente afetado. Aí vem na live e começa a xingar, falar um monte de coisa, mesmo que não conhece. Nunca passou por aqui, nunca me viu, mas é o que o Espírito Santo causa. Quem está do outro lado não aguenta a verdade. Mas isso me alegra, irmão, porque a Bíblia falou, em meu nome serão perseguidos. Eu glorifico meu Deus por ser perseguido pelo nome do Senhor. E diz mais assim, ó, presta atenção, versículo 13. Ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então olha que forte, a esperança é a virtude do Espírito Santo. Quando você acredita, mesmo quando está dando tudo errado, é porque você tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Porque a esperança é a virtude dele, Francineide. Pode estar dando tudo errado, pode ter começado o mês errado, o primeiro dia pode estar dando errado, mas sabe de uma coisa? Você está aqui, irmão. O mês de janeiro foi um mês de tribulação, de luta, mas você está aqui no primeiro dia de fevereiro. Sabe por quê? Porque você acredita que tudo vai mudar. E sabe por que você acredita? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus te leva a ter esperança, é virtude. Acreditar é para poucos. Ou você acha que muitos, que todos têm a coragem que você tem, que todos têm a fé que você tem, mas eu não tenho fé, bispo. Olha a minha vida. Exatamente por isso. Olhe a tua vida e olha onde você está hoje, nesse domingo de manhã, na presença de Deus. Sabe por quê? Porque você tem fé. E isso é para poucos. Isso é para poucos, irmão. Tem gente que para por coisa bem menor do que o que você está passando. Tem gente por causa de uma palavrinha já não quer mais buscar Deus. Deus pode entregar tudo. Deus entrega a casa, entrega o carro, entrega o marido. Mas o não já faz a pessoa mudar. Olha você. Você está passando pela guerra, pela provação, pela luta, pelo deserto. Mas você continua diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, faz você acreditar. É virtude do Espírito Santo te levar a ter esperança. E sabe de uma coisa? Se você tem o Espírito Santo na tua vida, você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer nessa luta. É virtude dele, está dizendo aqui. Ele te leva a crer. É por isso que você está aqui hoje. Você acredita. Desse jeito, Jéssica, porque você tem o Espírito Santo. Vem para ferir, vem para abalar,
vem para entristecer, vem para fazer você cair. Mas como o bispo disse, irmão, o cair é do homem, mas o Espírito Santo sempre está aí para te levantar. Você pode tropeçar, você pode cair, você pode ralar o joelho, você pode chorar, mas você se levanta para se colocar diante de Deus, porque o Espírito Santo que está sobre a tua vida não permite que você fique caído. Você pode cair, mas não permanecerá, porque o Espírito Santo sempre te coloca de pé. Amém? Amém, igreja? E diz mais assim, ó, já vamos participar da Santa Ceia, hein? Ó, vamos lá, último versículo, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo ademoestar-vos um aos outros. Olha que forte. Tá falando para quem estava dentro da igreja. Paulo falou assim, ó, eu tenho a certeza que você, Jander, Bruna, Francineide, está cheio da bondade, cheio de todo conhecimento, para que você também possa ensinar. O teu papel aqui não é apenas aprender, o teu papel também é ensinar quem quer, é ensinar quem precisa. Paulo falou, a igreja somos nós, eu sou a igreja, você é a igreja. Se você está cheio do Espírito Santo, você também pode ensinar, irmão. Você não precisa, eu não tenho teologia, bispo, para ensinar. Não, irmão. Você tem algo muito mais forte do que isso. Você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo te leva a ensinar. Eu não tenho diploma, bispo, tenho 13 diplomas. Não uso nenhum dele para pregar a palavra do Senhor. Eu uso o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te faz. É o Espírito Santo que te move. O Espírito que te move é o Espírito de Deus. Eu também sou até hoje, Jander. Já fui muito pior. Tem uma época da minha vida que no começo que eu abri, eu não sabia nem o que fazer. Até hoje eu sou ruim. Mas até na minha ruindade, Deus me usa. Fica tranquilo, Jander, que sempre vai ter alguém que precisa ouvir o que você tem para falar. Pode ter certeza disso. Até hoje eu sou ruim. E ainda mesmo ruim, Deus me usa. Fica tranquilo. Deixa Deus te usar no ruim. Que Ele vai colocar você em algo bom. Estão entendendo sim ou não? Você também pode, Bruninha. Bruninha que vai ser uma grande missionária. Francineide que já tem feito a obra. Jander também. Às vezes é uma forma diferente de fazer a obra. Nem todos Deus vai usar para pregar. Paulo falou assim, eu não fui chamado para batizar ninguém. Paulo falou, eu não fui chamado para batizar. Talvez a obra que você vai fazer não é igual a obra que o bispo faz. É diferente. Alguns a obra é ajudar, é acolher, é trazer. Outros a obra é pregar, descer o cajado igual o bispo. Mas entenda uma coisa, você pode ter certeza que para a tua vida existe uma obra. E já está no momento de você colocar a mão na massa para fazer essa obra. É só quando você começa a fazer, irmão, que você entende. Às vezes as pessoas ficam procurando. Qual será que é o meu dom? Deus não vai falar para você assim, o teu dom é esse. Você só vai aprender quando você passar a praticar. Tá? Só quando você passar a praticar, você vai aprender. Não adianta você ficar perguntando, mas será que o meu dom é louvar? O meu dom é pregar? É orar? É expulsar o capiroto? Você só passa a saber qual é o teu dom quando você se coloca à disposição para praticar. E quanto mais você vai praticando, mais você vai percebendo qual é o teu dom. Estão entendendo sim ou não? Então passa a praticar. Pratica com o próximo que está do teu lado. Pratica aí com a pessoa, lê um versículo, canta, faz alguma coisa. E você vai entender qual é o teu dom. Eu nunca na minha vida, esse ano aqui vai fazer 17 anos. Nunca na minha vida que eu achei que um dia eu podia pregar. Porque quando meu pai me obrigava, tá? A abrir culto, irmão. Orava. Gostava de expulsar o capiroto. Era comigo mesmo, irmão. Cair pro chão, rolar, expulsar o Satanás. Mas na hora de pegar a Bíblia para ler, não entendia nada, irmão.
não entendia, não conseguia entender como meu pai entendia, não sabia como ele entendia, porque eu lia e não entendia. Mas chegou um momento que eu tive que praticar. Meu pai foi viajar para São Paulo, e na Mundial tem um pastor auxiliar que fica lá. Meu pai foi viajar para São Paulo, de manhã, de domingo, culto de manhã, domingo, igreja lotada. E o pastor auxiliar não foi pregar. Meu pai esqueceu de avisar ele. E eu abri a igreja. Desde pequenininho eu abri a igreja às 5 horas da manhã. Eu abri a igreja, só estava eu lá. Os obreiros não sabiam pregar. Não tinha ninguém para pregar. Liguei pro meu pai, falando, pai. Ele falou, você vai ter que pregar. Não tem ninguém aí. Ou você vai fazer e pregar, ou a gente vai ser envergonhado. A igreja vai ser envergonhada. Sobe naquele altar. Eu falei, mas eu não sei, pai. Sabe? A vida toda você está acompanhando eu pregar. Se você não sabe de nada é porque você não está prestando atenção. Você não serve para estar aí, então. A vida toda me acompanhando. Não tinha feito teologia não, Júlio. Sobe lá e prega. Tive que praticar, irmão. Quando você começar a praticar, você vai entender qual é o teu chamado. Deus vai colocar oportunidades, e tem colocado oportunidades durante o dia para que você possa exercer o teu chamado. Não permita que o teu medo impeça. Não, Jander. Eu não tinha idade para fazer teologia ainda não, só depois de maior. Isso era com 14 anos. 14, 15, 16, 17, 18, só depois de 19 anos que eu fui estudar. Passei anos pregando sem ter teologia. E eu vou falar para você uma coisa. O que eu estudei eu não uso para pregar. Não uso teologia nenhuma. Nenhuma. De todo o coração. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, não faça teologia. Seja usado pelo Espírito Santo. Quando você passa a ter muito conhecimento, você deixar um pouco o Espírito Santo de lado e a ser guiado por aquilo que você sabe. De todo o coração, estou falando. Não estou dizendo que não é importante, tá? É muito importante. É bom você procurar aprender, mas quando você passa a saber muito, você passa a abandonar um pouco o Espírito Santo e a agir pelo teu próprio entendimento. E a palavra vai contra isso. A palavra fala assim, não vá pelo teu próprio entendimento. Vai por aquilo que é de Deus. Com toda sinceridade. Deixa que o Espírito Santo te forme. Você pode ler a Bíblia, você pode pesquisar o que você não sabe, lógico, mas seja sempre guiado pelo Espírito Santo. Amém? Só depois de muitos anos que eu fui fazer teologia, não querendo fazer, não queria não. Mas é porque meu pai era teólogo e eu, da Igreja da Graça, e eu fui fazer. Estão entendendo? Mas tem uma coisa, irmão. O Espírito Santo é que molda o teu caráter. E ele vai te moldar o caráter como um homem de Deus, como um pregador, como uma missionária, Bruninha, como um pastor, como uma mulher de Deus, em nome de Jesus, amém? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Não suor meu suor nessa meia aqui, ó. Sabia que a suor do homem de Deus é unção, né? O suor do homem de Deus. Em nome de Jesus. Ó, vou estar saindo daqui já e vou estar subindo no monte. Só Deus. Vamos orar então para tomar a Santa Ceia do Senhor? Deixa eu beber água aqui. Como o bispo falou, se vocês quiserem, eu volto um dia da semana a dar aquelas aulas que o bispo dava para vocês, se vocês quiserem, tá? Sabe aquelas aulas que o bispo dava, teologia? Não, mas só para vocês entenderem um pouco mais da Bíblia, o simples da Bíblia. Quem lembra? Vocês aprendiam bastante coisa, né? Se vocês quiserem, eu volto, tá? Só marcar um dia, a gente deixa um dia de fazer. Vocês lembram que eu dava aula? Quem lembra? Vocês aprendiam bastante coisa, né? Vocês lembram que vocês aprendiam muito? Então, se quiser, eu volto, tá? Começo a ensinar. Eu sei que é importante para vocês. Não é pregação, é ensinamento bíblico. Lembrando, eu não sou teólogo. Eu fui chamado para pregar, que nem Paulo. Não fui chamado para batizar. Paulo batizava, mas não era o chamado dele. Eu sou chamado para pregar. Não é o meu chamado ser teólogo, porque eu estudei teologia. Mas se vocês quiserem, eu ensino também. Tá? A gente marca um dia. Combinado? Marca um dia, irmão, sem problema.
Pode ser até de sábado. Não tem problema pra mim. Mas tua folga, bispo. A gente marca aí, vamos marcar. Combinado? Aonde você estiver, então, fecha os teus olhos, leva o teu coração até a Deus. É o momento de você falar com Ele agora. Fecha os teus olhos, busca a presença dEle. Ensina, Adriel, com todo prazer, tá? Pode ter certeza. Mas antes de aprender a pregar, eu tenho que ensinar sobre a Bíblia, tá? Ora sim, Morena, vou estar colocando o teu nome depois aqui, ó. Fecha os teus olhos, busca Deus, fala pra Ele assim, ó. Aonde você estiver, pega nas tuas mãos. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Fala pro nosso Deus. Para mim era o fim do mundo. Isso, de todo o coração. E a vontade era sair dali. O inimigo fez. O inimigo fez de tudo Pra minha vida. pra minha vida acabar. Confessa pra Ele. Mas apareceu um homem que estendeu a mão Para me ajudar. pra me ajudar. Então solta a tua voz e declara pra Ele quem foi, Bruninha. Foi Jesus, Isso.